aqui. Tema de hoje, nós vamos falar sobre os mestres, que são as pessoas que são referência para a nossa vida. E às vezes não é uma só, são várias pessoas no decorrer da nossa caminhada, né? Que nós vamos conhecendo tanta gente bacana que pode nos dar exemplos, pode nos ensinar coisas que a gente não sabia ainda, e a gente já vai falar sobre isso. A pergunta que nós fazemos para vocês: vocês têm em mente uma pessoa que foi um mestre para vocês? Alguém, seja homem ou mulher, seja um parente, um amigo, um colega de trabalho, que foi uma referência, que conseguiu ensinar para vocês, através de um ensinamento direto ou indireto, através da observação de vocês, que foi um grande aprendizado. Eu tive vários, Emanuel. Sim, mas eu acredito que a oportunidade. Nós temos vários mestres na nossa caminhada de vida toda, né? Exemplo, às vezes são os nossos avós, quando nós somos menores, um tio. Às vezes, quem não tem um tio, eu me lembro que tinha uns primos nossos que uma vez eu fui visitar, aqui em Porto Alegre mesmo. E aí chegou um senhor que eu nunca tinha visto. E aí me disseram: esse tio aqui, ele é irmão do nosso pai, só que ele mora nos Estados Unidos há muito tempo, ele só apareceu aqui fazer algumas coisas. Só que a conversa que nós tivemos com ele, um cara assim muito sério, assim muito meio quieto, mas assim de fala bem calma e mansa, nos deu uma perspectiva de vida de um país super diferente, de coisas diferentes, de povo diferente, de valores, né? Então, naquele momento, aquela pessoa trazendo informações diferenciadas para jovens, teve um instante que foi um mestre. Para que nós tenhamos mestres, ou para que nós encontremos os mestres, nós precisamos ter a observação. Nós precisamos estar dispostos a observar as pessoas. E não necessariamente os mestres têm que ser pessoas mais velhas que a gente. Um mestre pode ter a minha idade, pode ser mais jovem do que eu, do que nós. E olha só, eu acredito que é a postura da pessoa, a lição que essa pessoa pode nos dar. O exemplo, né? Através do exemplo, é o que conta para que essa pessoa possa se tornar uma referência para a gente. Então, antigamente, eu acho que tinha muito essa coisa assim das pessoas só considerarem experientes as pessoas mais velhas. Eu acho que isso é uma coisa de cultura, de crença, assim, o cara era mais velho, então ele obrigatoriamente teria que ser mais experiente do que os mais jovens. Só que com o tempo a gente descobre, principalmente agora, nós vivemos uma era de muita informação, de muito acesso à informação. Hoje tem pessoas super jovens que têm muito conhecimento acumulado. Exatamente. Mesmo que seja teórico, mas exatamente. Tem. Isso faz parte da época que vivemos, né? Que na verdade, pessoal, aqui nós como o Mário falou, nós estamos trazendo mestres, pessoas que são exemplo para nós. Pessoas que se tornam exemplos com as suas práticas, com a sua vivência, que nos deixam uma lição. Às vezes não é um legado, é uma lição. Às vezes também é um legado. Mas assim, a definição real, assim, mais substancial de mestre é uma pessoa que domina algum assunto. Aqui nós estamos chamando mais para aquele contexto de pessoas... geral, um termo generalizando. Exatamente. Realmente, mestre mesmo, na melhor acepção da palavra, vamos dizer, um mestre construtor de violinos, um mestre de obras, vamos dizer, uma pessoa que é mestre em obras e tudo que... Mas, nesse caso, nós também temos aqueles mestres que são os exemplos. Esse é o caso que nós estamos aqui especificamente. Exemplos. E uma coisa também interessante, que nós vamos trazer para vocês, é o seguinte: nós, com os nossos exemplos e com as nossas atitudes, nós podemos também ser mestres de alguém no futuro. Ou no presente, de acordo com as nossas atitudes, né? Eu acho às vezes meio pesado a gente se sentir na responsabilidade de sermos exemplo para alguém. Eu acredito que é pesado demais. Mas ao mesmo tempo,
nas relações que nós temos com a nossa família, com os nossos vizinhos, nossos amigos, nossos colegas, né? Com as pessoas em geral, todos se observam e certamente as nossas atitudes são observadas. Então, querendo ou não querendo, nós estamos sempre dando algum exemplo para alguém, né? E às vezes pode ser até um estranho, né? Porque o que eu acredito realmente, quando nós estamos dispostos a aprender, humildemente observando e entendendo coisas novas, olha, a gente aprende muita coisa. E principalmente com pessoas que, na maioria das vezes, já passaram por alguma coisa e podem nos apresentar os resultados de alguma coisa que foi feita. Ao mesmo tempo, nós podemos corrigir coisas na caminhada, tá? Entender que algumas coisas inevitavelmente vão dar determinado resultado, só que ao mesmo tempo é bacana porque isso cria uma espécie de um equilíbrio, um balanço das coisas, tá? Primeiro, não deu certo com alguém, pode dar certo conosco. Sim. Pode dar certo. Agora, tem certas receitas que dão errado. Tratar mal as pessoas provavelmente vai nos levar a uma situação de conflito. Então, coisas desse tipo que são absolutamente previsíveis. Agora, como é bacana, e aí eu tô lembrando, Emanuel, daquele livro, Os Segredos da Mente Milionária. Sim. E tu deve lembrar, porque esse tempo a gente ainda falava sobre isso. Tem um momento do livro que o autor ele diz o seguinte: para que você tenha a prosperidade, abençoe as pessoas prósperas. Abençoe. De que forma? Ao invés de invejar alguém, ao invés de querer mal uma pessoa bem-sucedida materialmente, o autor lhe sugere, né, que as pessoas vibrem positivamente, abençoando as pessoas que tiveram sucesso na vida, porque elas são o exemplo de um caminho que deu certo. É claro que eu me refiro aqui às pessoas que ganharam, que conquistaram bens materiais através de um comportamento honesto, correto, de trabalho de verdade, e não pessoas que foram de alguma forma espertinhos que ganharam dinheiro fácil. Vocês lembram de alguém que foi para vocês tão importante que vocês poderiam considerar um mestre? Eu disse que eu tive vários. Geralmente na área profissional. Eu tive talvez a sorte, não sei se seria a melhor definição, mas eu cruzei, né, na verdade, com pessoas muito inteligentes, pessoas exemplares, como pessoa na vida particular, como também na vida profissional. Pessoas muito corretas e muito preocupadas em fazer as coisas bem feitas. Quando eu digo bem feito, não só na conclusão de algo, mas bem feito no sentido ético, moral, e que são pessoas que a gente tem orgulho de conhecer, sabe, de conviver também. Eu não vou citar os nomes, tá? Elas estão bem guardadas aqui dentro, mas são vários mestres que... Uma característica do mestre, Emanuel, é que nós carregamos essas pessoas conosco, através da nossa vida toda. Nós podemos ter tido com uma pessoa exemplar uma experiência quando éramos bem jovens, e hoje adultos, já com filhos, né? E daqui a pouco, quem sabe, com netos. Nós preservamos essa experiência ou essas experiências conosco. Então, isso demonstra que uma experiência positiva com alguém que nos ensinou algo dura para a vida inteira. Essas pessoas podem não estar mais conosco, elas já podem ter partido, mas o que elas fizeram, digamos assim, o que elas fizeram e nós abraçamos ou nós entendemos como algo importante, vai continuar conosco até o nosso último dia. Como sempre, eu digo o seguinte, olha só, nós não temos responsabilidade e nem obrigação de ser mestre de ninguém. Só que com a nossa atitude positiva, com os nossos exemplos construtivos, levando uma vida equilibrada e harmônica, nós vamos deixar
a nossa marca positiva, transmitindo valores para outras pessoas. Para todas? Não. Para aquelas pessoas que tiverem a sensibilidade de ver um bom exemplo, de ver uma boa prática, de aprender com o exemplo de alguma outra pessoa. Às vezes é uma palavra que a gente dá. Talvez nós tenhamos errado no título de falar de mestres, a gente deveria ter dito bons exemplos, né? Porque realmente eu vou arriscar uma outra. Mestre é uma pessoa que domina algo. Eu estava lembrando agora da língua inglesa. Quando tu diz assim, ó, tu dominas o inglês, tu fala mastering. Tu é mestre, tu domina, né? Mas os exemplos nos transformam em algo parecido com um mestre. Olha só, Emanuel. Às vezes é uma palavra, né, Márcio? Eu quero pegar esse ponto justamente. O Emanuel disse que pode ser uma palavra, pode ser o silêncio. Um exemplo pode ser um silêncio no momento certo. Né? E o silêncio, é incrível como o silêncio é um comportamento muito estranho, porque o silêncio pode ser sabedoria, o silêncio pode ser ignorância. Sim, o silêncio pode ser um universo. Ele pode ser tudo. Eu até falo brincando que o silêncio pode ser um discurso. Então, o Emanuel diz, uma palavra pura e simplesmente pode ser um exemplo. O silêncio, no momento adequado, pode ser um grande exemplo também. A verdade é que quando nós queremos crescer como pessoas, nós estamos dispostos a percebermos, observarmos e aprendermos com pessoas que têm alguma coisa para mostrar para a gente. Então, quando a gente às vezes, acontece muito, falamos ontem também na palestra na Feira do Livro, a quantidade de coincidências que acontecem, pessoas que cruzam na nossa frente, situações diferentes, e todas vão acontecendo por alguma razão. Nós não sabemos por que elas acontecem, mas isso não é o mais importante. O importante é o aprendizado que essas coincidências trazem para a gente, que são comportamentos de pessoas, que são momentos específicos, mas como somos seres humanos, estamos sempre relacionando com os outros, vão surgir muitas e muitas oportunidades de aprendermos com pessoas conhecidas, estranhas, mais velhas, mais novas que nós. Acho que a grande sacada é realmente estarmos dispostos a crescer, a aprender, porque esse é um fator importante para o nosso sucesso, para a nossa felicidade e para o nosso bem-estar. Eu gostaria de finalizar dizendo para vocês assim, ó, muito obrigado por estarem conosco. Nós estamos super felizes, tá? Porque ontem nós estreamos na Feira do Livro de Porto Alegre. Quem sabe ano que vem a gente vai estar com outro livro lá, a gente não sabe. Eu queria dizer três coisas. Vai lá, pode falar. Que é a provocação. Vamos lá. A primeira, pessoal, às vezes nós podemos esbarrar em mestres, nós podemos conhecer mestres no caminho. Segundo, nós podemos ser mestres sem saber. E terceiro, sejamos mestres de nós mesmos, ou seja, dominemos e conheçamos a nós, né? Como eu tinha dito, mestre, uma pessoa que domina um assunto, que sabe de tudo. Comecemos a ser mestres de nós mesmos, comecemos a dominar o conhecimento de quem nós somos, né? Entrando em equilíbrio, em harmonia e autoconhecimento, nós podemos conhecer mestres e ter sensibilidade de captar grandes exemplos positivos e construtivos, e se estamos em harmonia, nos conhecemos, temos sensibilidade, nos nossos atos positivos e construtivos, nós vamos espalhar luz por onde a gente passar. Então tá, um super abraço, boa semana, me dá um abraço vocês. aqui também. Vamos lá então. Valeu por hoje. Boa semana para vocês.